Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Jéssica Ribeiro, estou aqui com vocês novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. Então, prestem bastante atenção, façam suas anotações para a gente aprender bastante na nossa videoaula de hoje. Vamos embora? Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós iremos tratar sobre o assunto fato e opinião. Nós iremos discutir aqui alguns pontos sobre o que é fato e o que é opinião. Vocês já se perguntaram aí qual a diferença entre esses dois? A gente vai aprender na videoaula de hoje. Então vamos lá. Primeiro a gente vai discutir o que é um fato. Fato é algo que aconteceu ou existe independente do que achamos. Olha que coisa importante. É algo que aconteceu ou existe independente do que achamos, independente da nossa opinião pessoal. Fato é, portanto, uma verdade absoluta. Gravem bem isso daqui, tá certo? Fato é, portanto, uma verdade absoluta. Absoluta. E o que é opinião? Será que a opinião é a mesma coisa de fato? Opinião é aquilo que pensamos sobre qualquer coisa. Um juízo de valor, tá certo? Que atribuímos a algo. É algo muito particular de cada pessoa. Vou até marcar para vocês, ó. Muito particular de cada pessoa. Então veja que só por aqui a gente já tem uma diferença. Enquanto fatos são verdades absolutas, independente da nossa opinião, a opinião é justamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, o juízo de valor que a gente atribui, ou seja, a nossa opinião sobre alguma coisa, isso é uma opinião. E ela é muito particular de cada pessoa ou de um grupo de pessoas. Ou seja, enquanto o fato é uma verdade absoluta, a opinião nem sempre é uma verdade absoluta. Muito pelo contrário. Às vezes a opinião é apenas a verdade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, resumindo para vocês, a diferença entre fato e opinião. Prestem bastante atenção e façam suas anotações. O fato, ele é uma verdade absoluta, independente do que eu penso, do que a minha mãe pensa, do pai, não interessa a opinião de ninguém. Fato é fato, ele é uma verdade absoluta. Já a opinião, ela é uma verdade particular ou de um grupo, tá certo? Então, o fato, ele é uma verdade para todas as pessoas. A opinião, não. A opinião, ela pode ser apenas uma verdade particular, ou seja, só de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. O fato, ele é objetivo, ele vai direto ao assunto, sem enrolação. Já a opinião, ela é subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque ela depende dos pensamentos, das ideias de quem está atribuindo aquela informação. O fato, ele existe independente da opinião. Então, independente do que eu penso ou do que as pessoas pensam, o fato, ele existe por si só. Já a opinião, ela só existe diante de algum fato. Para você ter a opinião sobre alguma coisa, é preciso que exista essa coisa. Se ela não existir, como é que você vai dar sua opinião? Então, a opinião ela só existe diante de algum fato ou diante de uma opinião contrária. Então, alguém pensa alguma coisa e você pensa diferente. Para poder você pensar diferente, foi preciso você ouvir o pensamento de alguém antes. Então, a opinião ela depende de algo para existir. Já o fato não. O fato ele existe independente da opinião. O fato ele é comum em textos informativos como notícia. Na notícia é comum a gente ter informações sobre fatos. Artigos científicos normalmente trazem fatos, ou seja, trazem verdades, trazem informações que existem, independente de opiniões. Já a opinião, ela é mais comum em textos opinativos, como artigo de opinião, em que a pessoa vai dizer o que ela acha, o que ela pensa, ou resenha crítica, em que a pessoa vai analisar alguma obra, algum livro, filme, e vai dar a sua opinião sobre aquilo.
O fato, ele não é comum o uso de adjetivos. Então, quando a gente está tratando de fatos, está informando algum fato, normalmente a gente não utiliza adjetivos. Por quê? Adjetivos, eles são para caracterizar, para demonstrar particularidades. Isso não é comum quando a gente trata de fatos. Justamente porque o fato ele é algo objetivo. Então, você vai direto ao ponto. Você não fica caracterizando com adjetivos. Normalmente, os adjetivos eles vão aparecer nas opiniões, quando você está dizendo ali o que você acha, o que você pensa, aí você vai falando. Interessante, ruim, bom. Então, você vai atribuindo adjetivos quando você está dando a sua opinião. Tá bom? Então, agora a gente vai analisar aqui algumas situações para que vocês percebam se essas situações indicam um fato, ou seja, algo que existe, independente da minha opinião, ou se essas informações são apenas opiniões particulares ou de um grupo de pessoas. Então, a primeira informação diz o seguinte: a Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. Essa informação, ela indica um fato, ou seja, algo verdadeiro e que existe, ou ela indica apenas a opinião de alguém, mas não é verdade ou não existe. Indica fato, infelizmente, né? Indica um fato, ou seja, essa informação aqui, ela é um fato, ela é algo que existe, ela não é uma opinião. Não são algumas pessoas que acham que o Covid é causado pelo coronavírus. Isso realmente existe, é um fato independente do que eu penso. Outra situação. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. A próxima será em 2022. Essa informação, ela apresenta um fato, algo verdadeiro, concreto, ou ela apresenta uma opinião? Ah, professora, ela apresenta um fato. Realmente, a Copa do Mundo é algo que ocorre a cada 4 anos e a próxima será em 2022. Então, isso é um fato, isso é uma verdade, independente se eu vou achar bom ou não acontecer a Copa do Mundo, isso é um fato. Terceira informação, o brigadeiro é o melhor doce do mundo. Isso é um fato, uma verdade absoluta, ou isso é uma opinião? Isso é uma opinião, professora. Veja, o brigadeiro é o melhor doce. Veja que tem o uso do adjetivo aqui, ó, melhor. E ainda está dizendo que é o melhor doce do mundo. Ora, pode ser que tenha gente que não ache que brigadeiro seja o melhor doce. Tem gente que nem gosta de brigadeiro. Então, essa informação aqui, ela não é um fato. Ela não é uma verdade absoluta. Ela é apenas uma opinião. Algumas pessoas vão concordar com essa opinião, outras vão discordar. O Patinho Feio. Isso aqui é o título de uma historinha que a gente escuta desde quando é bem criança. O título dessa história, quando diz o Patinho Feio, esse título, ele revela um fato ou ele revela uma opinião? Uma opinião, professora. Por que revela uma opinião? Veja aqui, ó, tem um adjetivo aqui, feio. Lá na história, quem lembra, vai puxar aí pela memória que alguns personagens achavam o patinho feio, mas conforme a história foi se desenvolvendo, outros personagens não achavam ele feio. Então, o título da história, O Patinho Feio, ela não revela um fato, não revela uma verdade absoluta, ela revela apenas uma opinião. Algo que um determinado grupo achava, mas outro grupo já não achava mais. Outro exemplo. Em Santa Cruz do Capibaribe, os alunos da rede municipal estão tendo aulas remotas. Essa informação, ela revela um fato, ou seja, uma verdade, ou ela revela apenas uma opinião? Tem gente que acha que é assim, tem gente que não acha. A professora, ela revela um fato. Realmente, em Santa Cruz do Capibaribe, os alunos da rede municipal estão tendo aulas remotas. Gostando ou não gostando, achando bom ou não achando bom, nesse momento, essa informação é um fato. Ela não é uma opinião, não é algo que a gente acha, é algo que realmente está acontecendo, independente do que a gente acha. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido a diferença entre o que é um fato e o que é uma opinião. Tenham feito suas anotações. Um forte abraço e até a próxima aula.